Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Novamente, professor Roberto Cláudio, professor de História, trazendo para vocês mais uma aula de História do Ceará, certo? Essa aqui é o assunto da nossa aula, da nossa quinta aula. Professor, quinta aula de novo. O problema, gente, é que quando eu gravei essa aula, eu estava com um problema no notebook e eu gravei a tela do computador pelo celular. Então ficou uma coisa muito mal feita, né? E esse assunto aqui é muito importante para vocês que vão fazer o concurso, porque nós vamos abordar aqui os movimentos sociais e religiosos, o Padre Cícero e o Milagre do Juazeiro. Nessa lâmina, né, nessa imagem aqui, nós temos um pequeno resumo, né, uma pequena biografia do Padre Cícero. Desde o nascimento, né, pessoal, quando surgiu a sua vocação, né, sacerdotal. Ele, né, como estudante, ele estava na Paraíba, né, quando o pai dele chegou a falecer, e o pai dele faleceu de doença, né, de cólera. Então ele voltou para o Juazeiro, que era o distrito do Crato, e lá ele teve um sonho, né, segundo ele teve um sonho com o próprio pai dele que disse para ele não desistir dos estudos dele. Né? Então ele procurou o padrinho, que era uma figura importante, né? Uma figura muito conhecida lá no Crato, e disse para ele: vai-te, né? Vai-te pro sacerdócio, vai-te pro seminário. Então o Padre Cícero, em 1865, perdão, ele ingressou no seminário da Prainha, aqui em Fortaleza. Ele teve a sua ordenação como padre em 1870. Tá? E a trajetória do Padre Cícero para ser sacerdote foi uma trajetória difícil. Como é e foi, né, toda a trajetória religiosa de qualquer pessoa que quisesse se ordenar padre no final do século XIX, começo do século XX. Aí você pergunta por que, professor Roberto? Bom, naquela época, pessoal, a Igreja Católica ela estava passando por uma transformação, uma mudança, né? uma guinada, né? nos seus movimentos de base, de formação de padres, né? nas ordenações religiosas, no estudo, na preparação. É que naquele mesmo período existiam diversos religiosos e pessoas que se diziam religiosas que seguiam intuitivamente, né, a sua vocação e não seguiam uma orientação, um disciplinamento religioso. Então, o próprio Padre Cícero, né, ele era uma espécie de um seguidor de um padre, né, que vivia no Nordeste e que, ao mesmo tempo, o Padre Cícero ele era uma espécie de admirador, certo? Então, o Padre Biapina. Tá? Então, o que aconteceu? O Padre Cícero começou a ter aquelas contatos, né, com a igreja, com o clero e tudo, mas ele percebia que não havia muita hierarquia, muita disciplina. Né? Só que a igreja católica, ela justamente estava começando a passar por uma mudança, processo de romanização. O que é romanização? Justamente é o que vem de Roma para cá, ordens, determinações, né? Mudança de postura, de compostura, de comportamento, até mesmo o que falar, como falar, né? Então, no Ceará, esse processo de romanização ficou a cargo do Dom Joaquim José Vieira. E esse aqui é o Seminário da Prainha de Fortaleza, que foi inaugurado em 1864, e como nós vimos aqui, o Padre Cícero iniciou seus estudos sacerdotais no ano de 1865. Tá? E nós temos também um detalhe, viu, pessoal? O Padre Cícero ele foi até mesmo um dos reitores, né, do seminário, não queria que o Padre Cícero fosse ordenado padre, só que ele acabou, né, conseguindo a sua ordenação. Vocês veem aqui, em sua formação sacerdotal, ele teve muitas dificuldades de adaptação, de estudo, né, de se converter ao disciplinamento da hierarquia da igreja. E suas notas não eram das melhores, apesar
de o reitor do seminário, padre Pierre Auguste Chevalier, sugerir ao bispo de Fortaleza, Dom Luiz Antônio dos Santos, que não ordenasse Cícero, sua ordenação, de fato, enfim, aconteceu. Tá? Então, para você que ouviu falar e leu agora sobre essa romanização, é esse processo aqui. Iniciado com o Concílio Vaticano I, concílio é o quê? Reunião. Tá? Significa que os sacerdotes, as lideranças religiosas do mundo se reuniram no Vaticano, né, e foram discutir, né, o que estava acontecendo com a igreja. Primeiramente, bora restaurar o prestígio da Igreja Católica e manter e defender a sua ortodoxia. Remodelar o clero, tornando-o exemplar e virtuoso. Vocês se lembram lá da Idade Média? Padres casavam, tinham filhos, né? Tinha aquela disputa por herança, aquela coisa toda. Isso aí meio que estava acontecendo ainda, mas principalmente esse processo de catolicismo popular. Então, o clero, a Igreja de Roma, o Concílio Vaticano I, né, determinou uma mudança na estrutura geral e total da Igreja. Universalizar a fé católica, apostólica e romana. Combater o fanatismo popular através do catolicismo verdadeiro. Valorização da obediência, promessa de salvação aos que são obedientes, é a pedagogia do meio. Se não fizer isso, você vai ser. Se você fizer isso e for de agrado, de bom intenção, vai para onde? Para o céu, né? Então, aquelas coisas. Causas, luta entre o bem contra o mal com um só mediador, a Igreja Católica, né? Bom, o Padre Cícero, como nós vimos ali, ele foi ordenado padre em 1870, né? 65 ele chegou, em 1870 ele estava lá voltando para Juazeiro para se tornar padre. Só que ele não queria permanecer no próprio sertão, queria ganhar outros mundos, outros ares, né? Só que a capela que ele começou a cuidar, né? Ele não tinha um padre, um responsável, ele foi convidado, foi para lá e tudo, fez umas missas, né? E ele estava dormindo num local próximo da capela, ele teve um sonho, né? Então nesse sonho ele revelou depois que ele via Jesus Cristo com os apóstolos, né? E Jesus Cristo dizia para ele, né? Para ele tomar conta dos sertanejos, né? Das pessoas carentes, das pessoas pobres. Então ele resolveu permanecer, né? Isso foi em 1872, se não me falha a memória, certo? Depois eu comento aí se foi ou não. Então o que aconteceu? Ele permaneceu, né, no então distrito do Juazeiro, certo? Então, em 1889, no dia 1º de março, ele estava ali de madrugada, Semana Santa, né, atendendo os penitentes, atendendo ali as beatas, as mulheres que tinham um juramento, né, eram submissas à igreja, né, e tudo. E dessas diversas penitentes, né, tinha a Maria de Araújo, que segundo, né, consta o relato do padre Cícero e das outras pessoas, testemunhas, né, ao colocar a hóstia na boca da beata, né, da Maria de Araújo, a mesma veio se transformar em sangue, tá, nas mãos do padre Cícero. Daí, né, para o fato, né, se tornar um fenômeno, um fato repercutir, o fato se espalhar, né, então muito que a Igreja Católica ela criticava, que é esse processo de fanatismo, né, que é o item 5 aqui que a gente estava citando, aconteceu, né, devido a esse acontecimento, que de uma hora para outra mudou a vida do padre Cícero, da Beata Maria de Araújo e do próprio distrito, né, do próprio distrito de Juazeiro. Tá? Então, assim se iniciou a questão religiosa do Juazeiro, cujas consequências vieram até nossos dias. Esse fato que causou admiração a todos que o presenciaram fez a pequena povoação de Juazeiro tornar-se conhecida no Nordeste brasileiro. Tá? E aqui nós temos os desdobramentos do milagre. O milagre, né, a hóstia se transformar em sangue, né,
aconteceu de março a julho de 1889, semanalmente, certo? Envolvendo sempre os mesmos personagens, Padre Cícero e a Maria de Araújo. O Monsenhor Monteiro, né, que era o reitor lá do seminário do Crato, ele acabou espalhando aquilo que a igreja queria evitar, ele acabou propagando, né, que o fenômeno, o milagre, e aí 3.000 pessoas marcharam, rumaram em direção ao distrito do Juazeiro lá para ver o Padre Cícero, né, o santo milagreiro, o santo do Nordeste. Somente em novembro de 1889, já no final do ano, é que o principal bispo, Dom Joaquim, ficou sabendo desse milagre. E aí, né, logicamente, ele não ficou satisfeito, né, com essa quebra de hierarquia e com essa agitação, né, envolvendo a igreja, pessoas da igreja próximas, né? E aí, o que aconteceu com ele? Ele chamou o Padre Cícero, né, para conversar, para prestar conta, né, para prestar satisfação do que estava acontecendo. Cícero confirmou os fatos, informou que Juazeiro virou centro de romaria e que as pessoas queriam ver o padre e a beata. Aí o que o Dom Joaquim fez? Colocou a mão na cabeça, né? Porque tudo que a igreja estava lutando para manter, que é longe, esse fanatismo, estava novamente acontecendo. E por que ele ficou agitado, inquieto, nervoso? Porque estava acontecendo dentro do território, né, da arquidiocese dele, que ele tomava conta. O milagre, né, só viria a se repetir novamente em março de 1891, na Semana Santa. Né? Pronto. A partir da revelação, né, da descoberta desse fenômeno, desse milagre, correram para Juazeiro, distrito, correram pessoas, né, de diversas regiões do Nordeste atrás de alcançar, de conseguir uma graça, né? E ao mesmo tempo correram, né, para esse mesmo local e para essas personagens, pessoas para investigar os acontecimentos. Primeiramente, um médico, né, o Dr. Marcos Rodrigues, ele foi lá, era pessoa de uma reputação, né, muito grande lá em Juazeiro, no Crato, perdão, né, e foi lá e verificou, examinou a beata, tudo, a saúde dela, tal, boa. O que ele disse? Você tá boa, isso aqui é um milagre. Então, o Padre Cícero é convocado para Fortaleza, é interrogado, e a igreja rejeitou a ideia do milagre. Não, isso aí é um problema de saúde, né? Ela tem algum problema, vamos investigar. Então, o Dom Joaquim ele envia uma comissão para verificar os fatos. E a comissão vai e confirma um milagre. O Dom Joaquim não ficou satisfeito. Enviou uma outra comissão, e essa comissão, segundo os relatos, né, das fontes que eu li, que eu encontrei, até mesmo no YouTube vocês vão encontrar essas informações, a beata ela foi judiada. Ela ficou com a boca aberta para ver se tinha... o Padre Cícero não ordenou mais ela, foram os membros da comissão, né, isolaram ela do Padre Cícero, tiraram ela da proximidade do Padre Cícero, e colocaram ela num seminário lá no Crato, distante do Padre Cícero. Isolaram, né? E aí houve aquela magoação, né, no sentido de você espreitar, vigiar a pessoa para ver se está tendo alguma coisa assim, para ludibriar a fé dos outros. Né? Então essa nova comissão disse que o milagre era uma fraude. Um médico disse que era milagre, uma comissão disse que era milagre, a terceira comissão disse que era uma fraude. 2 votos a favor do milagre, 1 voto contra. Quem prevaleceu? A comissão que disse que era uma fraude. Né? Todos os panos que o Padre Cícero limpava a boca, né, gente da beata, colocava numa urnazinha, era guardada lá na igreja. E essa urna ela sumiu, desapareceu. Aí então já disseram, roubaram porque querem esconder alguma coisa, que estão mais uma prova de que eles são fraudadores. Então essa urna aí só foi reaparecer muito tempo depois da morte do próprio Padre Cícero. Certo? E tinha uma ordem, tinha uma determinação. Primeiramente, a partir do momento que ela foi extraviada,
o bispo, né, na época, disse o seguinte: se ela aparecer, tem que ser queimada, destruída. Então as pessoas se preservaram durante muito tempo e passou de mão em mão, né, talvez até as pessoas com medo de algum castigo. Quando chegou nas mãos da igreja, ninguém sabe o que aconteceu. Né? Dizem que aconteceu o destino que estava anunciado. Ela teria que ser destruída, mas ninguém sabe, né, se ela foi preservada. Ou seja, a igreja aumentou o mistério. Né? Bom, medidas contra o padre Cícero. Primeiramente, ele ficou proibido de administrar os sacramentos, casamento, missa, tudo, né? E nem celebrar missas. Juazeiro e o sacerdote continuaram sendo procurados, né? Apesar das proibições e apesar da negação, né? Da igreja, né? De permitir que o padre Cícero administrasse o sacramento e a própria missa. Partiram para Juazeiro romeiros, olha só, o grupo de pessoas que foram para Juazeiro atrás desse calor com o padre Cícero, dessa aproximação, trabalhadores rurais, vaqueiros, artesãos, pessoas exploradas, ladrões em busca da remissão, né, do perdão, criminosos, ex-jagunços, ex-cangaceiros, homicidas. Então esses grupos, né, vamos colocar aqui, de pessoas infiéis que chegaram em Juazeiro, mas em busca da remissão, né, da nova reconciliação, do perdão, eram mal vistas, né, pelas autoridades religiosas, pelas autoridades da cidade, que percebiam, né, aquele grupo ali chegando e tudo, e alguns já tinham dívida com a justiça, né, de outras regiões, de outros estados, tá? E eram, mais uma vez, taxados de bandidos, né, e de fanáticas. Em dezembro de 1893, né, o Dom Joaquim decreta mais um ato, interdita parcialmente o povoado de Juazeiro. Significa o quê? Se o padre Cícero, ele não pode, né, de maneira nenhuma, chegar na própria capela, né? Nada pode acontecer ali sem que as autoridades, né, do Crato saibam. Em abril de 1696, o padre Cícero é definitivamente proibido de celebrar missas. Perdeu a batina? Não perdeu a batina, mas ele perdeu o direito que ele tinha, né, como padre, de ordenar os sacramentos e dirigir missa. Né? Em junho de 1697, o padre Cícero tenta se retirar de Juazeiro, decide se mudar para Salgueiro. Rapaz, disse que uma multidão seguiu o homem. Disse que era um homem andando no jumentinho lá e a negada atrás dele lá. Disse que dele, a distância de Salgueiro de Juazeiro até Salgueiro, foram pessoas seguindo, acompanhando o padre Cícero, né? Para vocês verem, né, a devoção do povo. Bom, o padre Cícero estava lá em Salgueiro, né, e tal, triste, né, porque tinha perdido seus direitos como padre, né? Mas aí as pessoas começaram a incentivar. Padre, vai lá em Roma, fala se a ordem veio de lá, fala com o Papa, né? Convence lá. Só que o padre Cícero não tinha dinheiro. Mas aí surgiu, né, aqueles amigos próximos, aqueles camaradas, até o próprio governador de Pernambuco, né, que era católico, né, fiel. O que ele fez? Fizeram uma vaquinha, né, e mandaram o padre Cícero lá para Roma. E aí ele foi para Europa, né, foi para Itália, foi para Roma, ou seja, quem vai para Roma quer ver o Papa, e ele tinha essa missão, né? Permaneceu lá por cerca de 9 meses, né? Ele se apresentou à congregação, relatou, segundo ele, as injustiças, né, que estavam acontecendo, os milagres que tinha testemunhado, né, declarou inocência e jurou fidelidade à igreja. Ele não disse que era um rebelde, ele não estava querendo fundar uma nova religião, ele estava dizendo que tudo que estava sendo acontecendo naquele momento era por ordem divina. Então ele disse tudo isso, né, com todas as letras, garrafais, né? E aí disse mais, né? Eu aceito, né, tudo que vocês aqui decidirem. Então ele ficou lá, como vocês ouviram aí, 9 meses. Em setembro de 1898, né, sai a decisão do Vaticano. Condenou o milagre. Por quê? Porque por trás da decisão do Vaticano tinha as informações que a Arquidiocese do Crato enviou para Fortaleza e Fortaleza enviou para Roma. Então as coisas já chegavam sobrecarregadas, tensas, né, pesadas. E aí o Vaticano disse, condenou o milagre e manteve as punições.
pregar, confessar e aconselhar fiéis. Mas permitiu que ele voltasse para casa. O Juazeiro estava interditado, então ele voltou para Juazeiro, né? E se o bispo quisesse, permitisse, ele poderia voltar a celebrar missas. Teve audiência com o Papa Leão XIII, né? E depois voltou para Juazeiro do Norte, né? Um sorrisozão na boca aqui, de orelha a orelha. E aí o Dom Joaquim disse, Padinho, beleza, pode voltar a celebrar a missa, mas não em Juazeiro. Qualquer outra região aqui próxima aqui. Em relação às suas ordenações, né, os seus sacramentos, né, que ele queria voltar a administrar novamente, né, nós estamos lá em cima na primeira linha, ele jamais conseguiu se reconciliar com a igreja. Tá? E aqui nós temos as fotos lembrando esse momento, né, do Padre Cícero. O primeiro momento dele lá em Recife, né, quando ele estava se preparando para viajar, e o outro momento lá em Roma, né, já todo, né, caprichado aí, bonitinho, arrumado e tudo. Pronto. Mas aí, Padre Cícero ele perdeu a direito de administrar, né, a missa, culto, essas coisas todas, e foi aí que, ao mesmo tempo, ele se viu, né, forte, com o nome repercutindo interiormente, né, o nome até mesmo na política, e aí, de repente, tudo que ele menos imaginava começou a acontecer. Vamos entender. Primeiramente, ele queria muito voltar para a igreja, né, para ordenar a missa, essas coisas todas. Então ele se aproximou de uma ordem religiosa, né, a ordem dos salesianos, certo? Inclusive essa ordem dos salesianos, ela hoje é essa ordem que administra, né, os bens do Padre Cícero. Ele se atrelou à política e aos coronéis, especialmente a política do Nogueira Scioli, né, a oligarquia ciolina. A crença no milagre no Padre Cícero, né, trouxeram milhares de camponeses para o Cariri, certo? E aí o que aconteceu? Essas pessoas elas estavam abandonando os seus locais de origem no Nordeste e se concentrando num pequeno distrito, esse pequeno povoado que era o Juazeiro. E ao mesmo tempo, né, eles estavam abandonando os locais de trabalho, os locais que eles eram obrigados, né, de certa forma, até a se vir nos grandes latifúndios, ou seja, causando falta de mão de obra. Com a chegada de romeiros, estimulou-se o que, pessoal? A manufatura de fogos, artigos religiosos, recordações. Muitos romeiros, né, tinham habilidades, né, para fazer fogos, para fazer uma espécie de santinhos, imagens, né? Então, tudo isso aí repercutiu economicamente na cidade, porque as pessoas não estavam paradas, né? Elas estavam sempre aparecendo alguma oportunidade, sempre pode se perguntando qual é seu dom, qual é sua capacidade, qual é sua habilidade, tudo, né? Então, o desenvolvimento juazeirense, ele iria levar a sua elite a pensar em emancipar-se da subordinação administrativa do crato. Por quê? Porque o crato estava sugando tudo aquilo que Juazeiro estava começando a ganhar, a arrecadar, né? Os impostos, dinheiro e tudo. Esse seria mais um episódio que o padre Cícero, né, teria crucial participação, evidenciando sua condição de líder político. Tá? Bom, e a emancipação de Juazeiro? Pronto. Em 1908 chega a Juazeiro um médico, né, doutor Floro Bartolomeu, que era um médico, e foi atender o padre Cícero e tudo, e a partir daí os dois tiveram uma amizade, né, formaram uma amizade e laços de confiabilidade, né, um sobre o outro, e o doutor Floro se tornou procurador e médico particular do padre Cícero. Então, o Floro Bartolomeu, que era um baiano, ele participou dessa emancipação de Juazeiro. Por quê? Porque também tinha interesses, né, de crescer, de se tornar uma figura importante, né, para a própria cidade. Em 27 de julho, né, de 1911, Juazeiro é levado à vila e 23 de setembro de 1914 é levado à cidade, sendo o seu primeiro prefeito Padre Cícero. A fim de acalmar os coronéis do Crato de Juazeiro, né, vocês viram que o Crato era a cidade e Juazeiro era o distrito. Como
o distrito cresceu, né, e estava rivalizando com a cidade, foi separado. Então, como tinha coronel de um lado, tinha coronel do outro, para não ficar nem A nem B, teve o quê? O plano C. O plano C era o padre Cícero, que ficou, né, no poder. Sua primeira medida foi assinar e registrar o Pacto dos Coronéis. Justamente esse pacto aí é para evitar qualquer tipo de confronto, desentendimento, né? Porém, com a queda, né, do Nogueira Scioli aqui em Fortaleza e tudo, e as disputas políticas, né, o acordo foi quebrado. Em 1914 ocorreu a sedição de Juazeiro, que é um assunto que nós já falamos numa outra aula. Então, os últimos dias do Padre Cícero, né, vamos ver aqui, certo? Ele lutou até o último dia para recuperar suas obrigações como sacerdote. Não conseguiu. Realizou inúmeras doações aos salesianos, inclusive tornando-os herdeiros do seu patrimônio. Aqui que eu falei, né? Esperava, né, pela influência dos mesmos, convencer a igreja a retirar-lhe as restrições. Não conseguiu. Com a escolha da cidade do Crato para a sede do bispado do Cariri, Padre Cícero ficou mais decepcionado ainda, porque ele pensava que Juazeiro ia ser. Só que era uma forma de perseguição, né? Era uma forma de dizer não. E não era não, né? Inclusive política, religiosa, né? Então, eles mudaram, né, o bispado que o Juazeiro imaginava que ia conseguir passar para o Crato. Forma de punir o Padre Cícero, certo? Dom Quintino, já é um outro bispo, né, restituiu ao padre o direito de celebrar missas e uma série de restrições. Isso em 1916. Só que continuou, né, pessoal, aquela euforia em torno do nome do Padre Cícero, aquela crença popular no milagre, né, sendo negado pela igreja local, sendo negado pelo Vaticano, né? Então, Dom Quintino, percebendo aquilo, aquele recrudescimento, né, do que ele estava querendo evitar, ele retirou novamente os direitos, né, que ele havia dado ao Padre Cícero. Em 1926, o Floro Bartolomeu, que já era uma liderança estadual, tinha sido deputado, né, pelo Juazeiro e tudo, ele falece no Rio de Janeiro e deixou o Padre Cícero mais isolado ainda. Dom Quintino falece em 1929, sendo substituído por um bispo, né, mais indulgente, né, que queria conversa. Não quero conversa com o Padre Cícero, não. Fecha aí, calado aí e tal, não queria, ou seja, queria manter, né, aquilo que a igreja tinha determinado. Doente, quase cego, rejeitado pela igreja que negou-lhe o exercício do sacerdote, banido politicamente da carreira política. O Padre Cícero ele foi o primeiro prefeito do... Não esqueçam, foi o primeiro prefeito de Juazeiro e chegou a ser terceiro vice-governador do estado do Ceará. Viu? Terceiro vice-governador. Isso na época do governo Nogueira Scioli. Doente, quase cego, rejeitado pela igreja que negou-lhe o exercício do sacerdócio, banido politicamente da carreira política, faleceu na manhã de 20 de julho de 1934, aos 90 anos. Despedida do Padre Cícero, né, pessoal? Bom, a escritora Amália Xavier de Oliveira, né, ela tem toda uma narrativa, né, sobre o Padre Cícero, né, que ela conheceu. Então ela fala muito bem de todos os acontecimentos que a gente encontra, começa, discute, né? E você com certeza deve ter encontrado em várias revistas, né, para fazer essa base de vocês do concurso. Então ele faleceu, como eu falei para vocês aqui, né, sem conseguir recuperar o seu direito a exercer o sacerdócio, né? E vamos dizer assim, morreu frustrado, né, por não ter conseguido novamente administrar aquilo que ele queria. Esse velório dele aí, né, pessoal, ocorreu uma multidão, né, seguiu o Padre Cícero, né, o velório dele. E aqui nós temos os espaços de memória, o sagrado e o profano. Professor, o Padre Cícero ele perdeu o direito de celebrar a missa? Perdeu. Professor, o Vaticano considera o Padre Cícero santo? Não, ele é santo
na cultura popular, certo? Mas, como eu falei para vocês, a Ordem dos Salesianos é essa ordem que administra todos os bens patrimoniais do Padre Cícero, né? Logicamente que ela é uma entidade que tem muitas vantagens, né? Como o Padre Cícero virou uma pessoa pública na cidade de Juazeiro do Norte, né? Ele acabou sendo velado dentro da Capela Nossa Senhora das Dores, né? E ele é o que eu digo, né? O sagrado. O cara não é santo, o cara não é mais padre e tudo, mas foi enterrado dentro de uma capela. O cara não é santo, não é sagrado, mas ganhou uma estátua, né, gigante, né, em homenagem a ele. Ou seja, as pessoas estão lucrando, estão usando da fé, da emoção, da sensibilidade. Tá? E aí nós temos a estátua do Padre Cícero no chamado Horto do Juazeiro. O Horto do Juazeiro, pessoal, aconteceu em 1889, na época do milagre. Né? Seca também, premente, né? Ou seja, as pessoas com medo de mais um ano de seca. Mês de março, Padre Cícero, né? juntou os fiéis, né? E saiu com uma imagem de Sagrado Coração, né? Pelas ruas do distrito de Juazeiro, clamando, pedindo perdão, que Deus tivesse pena da população, mandasse chuva, 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 né? E nada dessa chuva cair, nada dessa água chegar, dessa bênção acontecer. Passou alguns dias, quando de repente, em plenas 2 horas da tarde, uma sexta-feira, uma chuva torrencial lá sobre Juazeiro do Norte, né? Sobre Juazeiro. Padre Cícero disse que se acontecesse esse milagre, ele ia criar uma capela, né, nesse local aí, no Horto, na Serra do Horto, né? Depois, né, fizeram a estátua do Padre Cícero como uma forma, né, do reconhecimento. Essa estátua, se não me falha a memória, ela é de 1969, foi erguida, mandada erguer pelo prefeito de Juazeiro do Norte, né? Se não me engano, Mauro Sampaio, se eu não me engano, certo? E aqui, pessoal, nossas fontes de pesquisa. Aí você pode até ficar com raiva de mim, né? Dizer assim, professor, o senhor não sabe nada de história, você está dizendo assim, se eu não me engano, se eu não me engano. Cara, eu li uma vez o texto, tá entendendo? Eu não estou pesquisando em nada. Então, se eu estiver enganado, paciência, mas não vai te prejudicar, não. Pronto. Amigo, minhas amigas, né, meus amigos, está aqui narrado mais uma vez a história do Juazeiro do Norte, o milagre do Juazeiro, tá, e a vida do Padre Cícero. Leia o que está escrito aqui nos textos. Se você gostou da aula, deixa aquele like, curta a nossa aula, compartilhe, né, com os seus amigos. O meu material já são 11 aulas, divulgue, né, para quem vai fazer o concurso, para quem vai fazer vestibular. Eu agradeço vocês, não estou pedindo nada em troca, só amizade e admiração e que você consiga a sua aprovação no concurso da PM. Ok? Tá joia? Um abraço e bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês.